esqueça a ideia de contratar alguém perfeito. Ele não existe. Por mais que você tenha todos os mecanismos objetivos para contratar uma pessoa aderente àquilo, não acontecerá. Você vai contratar uma pessoa imperfeita e você precisa assumir o papel de desenvolvimentista daquele profissional. Ele vai ficar bom com o tempo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RevoCast, o podcast da pequena e média empresa. Hoje chegamos ao nosso episódio número 7 com dois convidados super especiais aqui com a gente, Orlando Pavani Júnior, que... Privilégio estar aqui. Privilégio. E a Cília Rodrigues, gente, duas pessoas de peso hoje aqui falando pra vocês, Pavani, né? Literalmente de peso. Mas duas pessoas que é um prazer muito grande estar aqui por um tema super importante hoje, um tema que a gente estava aguardando ele lá pro episódio 7º, justamente por causa do... 7 é um número bíblico, hein? Exatamente, cabalístico. Cabalístico. E então a importância desse episódio, a gente falou assim, a gente precisa de dois convidados que dominam o assunto, então a gente vai ter muita coisa boa hoje, muita surpresa. É um prazer estar com vocês e vou passar a bola para vocês se apresentarem, por favor. Primeiras damas. Prazer, obrigada por estar aqui, gente. Bom, então eu sou Cília, né? Eu trabalho na área de recursos humanos, né, que a gente ainda conhece por recursos humanos há 24 anos. Desses 24 anos, 13 deles no cargo de gestão. E eu sou uma profissional generalista. Então, quando a gente fala da área de recursos humanos, que hoje a gente conhece com a área de gente, né, então eu caminho por todos os subsistemas. Então, hoje eu tenho expertise tanto em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargo salário, comunicação interna, endomarketing. E agora vem aí também as consultorias internas, que a gente fala do business partner, né, que é o parceiro aí do negócio. E muito bom estar aqui hoje, né? Atualmente eu trabalho numa companhia de terceirização de serviços e também segurança e tecnologia, que é a RS Serviços. E estou aqui hoje para a gente conversar, então, um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Obrigada pelo convite. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, privilégio mais uma vez estar aqui. É um privilégio também estar com você, conhecê-la aqui pessoalmente. Prazer. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, eu sou diretor-presidente de uma holding que administra duas empresas. Uma é a Gauss Consulting Group, que presta consultoria em gestão, e foi a minha origem, né? A minha grande origem é falar sobre management, falar sobre gestão, sobre primazia da gestão. E foi exatamente isso que me fez me especializar em comportamento humano. Fiz medicina, fiz mestrado em administração. Legal. E muito rápido eu descobri que para mudar as organizações era importante mudar as pessoas. Porque as pessoas eram um grande empecilho. O que eu sabia fazer lá na década do século passado, né? Eu demitia as pessoas que me atrapalhavam a mudar. E eu vi que essa demissão não era muito bacana. Aí eu fui me especializando e tal, acabei tendo que me fazer especialista em ciências do comportamento, e aí abri uma outra empresa, que é a Olho de Tigre, que cuida de cultura organizacional e comportamento humano. A gente conserta pessoas, vamos dizer assim, ou procura fazer isso, né? Mais ou menos é isso a minha trajetória. É um privilégio estar aqui, poder contribuir com alguma coisa aí do programa. Legal, seja bem-vindo. E só contando um pouquinho da história, eu conheci o Pavani há 10 anos, mais ou menos, quando eu fui fazer o curso do MEG, que era no modelo de excelência em gestão do Sebrae. Do Sebrae. E foi muito legal, foi um curso que ele durou um ano inteiro, era um fim de semana. Era um dia por mês. Um dia por mês durante um ano todo. E cada dia era um tema diferente. Um curso muito bom. E eu lembro que o que me chamou a atenção que o Pavani era aquele professor que ele jogava a verdade, ele dava porrada mesmo. E era um espancamento mensal. E quando eu descobri que ele tinha Olho de Tigre, que ele dava cursos comportamentais, eu falei, tá aí. Porque eu nunca quis fazer um curso comportamental na vida. Eu falei, vou lá ficar essa balela. Mas assim, se esse cara que fica dando porrada aqui na galera dá um curso... Imagina lá. Deve ser diferente. Então não vai ser... Né, a gente não vai estar abraçando árvore lá, vai ser... E foi sensacional. Enfim, né, várias pessoas, todo mundo que eu conheço depois foi fazer o Olho de Tigre também, né? Foi um privilégio. Foi um privilégio poder receber todos os seus indicados lá. São mais de 9 mil pessoas, né? Já fizeram a nossa experiência. 24 anos fazendo isso. Mas beleza. E quando a gente pensou, então, sobre esse tema, falei, puxa, a primeira pessoa que eu lembrei, Pavani, foi você, obviamente.
Porque é o seguinte, a gente na Revolut, como vocês sabem, a Revolut é uma plataforma que conecta pessoas e vagas de emprego. Então, a gente faz um matchmaking, é como se fosse uma mistura de Tinder com LinkedIn do processo seletivo. Então, a gente está olhando não só para hard skills, mas para várias outras coisas na hora de fazer esse match com uma vaga. Então, onde que está o problema muitas vezes? Né? O que a gente acontece? Então, o cliente contrata a gente sobe a vaga, entrega para a pessoa uma shortlist, ou seja, quais são as pessoas que mais têm match com aquela vaga, e a empresa fala, legal, agora eu vou começar o meu processo seletivo aqui. E aí, primeira parte do processo seletivo, o que é? Vou colocar um monte de teste para essas pessoas. E do nosso lado, o que a gente faz é, legal, para que você usa testes? Para que você precisa desses testes? Quais são os testes que você usa? E muitas vezes vem uma lista. Eu coloco esse teste de lógica, eu coloco um teste de matemática, um teste de português, eu coloco vários testes e um teste de perfil comportamental. E aí vem a parte do teste do perfil comportamental. E eu pergunto, para quê? O que você faz com esse resultado? Eu gosto de usar o DISC. Para que você usa o DISC? E muitas vezes não existe essa resposta. Muitas vezes, porque faz parte do processo. E agora eu queria saber de vocês, né? Para que servem os testes? Quando eles são válidos? Quando eles não são válidos? O que é feito de errado? Onde que eles funcionam ou não funcionam? Legal. E aí, Pavão? Deixa eu começar então aqui. Vai lá, eu Pavão. vou. Puxa vida, cara, essa pergunta é tão desgraçada. É difícil responder essa pergunta, mas eu vou fazer uma abordagem um pouquinho introdutória para mostrar para você que os testes eles são importantes no processo, mas há uma fase anterior que simplesmente é negligenciada. Na minha opinião, nós temos um documento que a gente produziu chamado Referenciais de Exemplaridade e da Primazia da Gestão. E esse documento tem 10 capítulos. O 7º capítulo é Gestão de Pessoas. E o 7º capítulo tem 5 subcapítulos. O primeiro subcapítulo é Recrutamento, Seleção e Integração. E a gente fez um curso disso, chamando RH do Futuro. E é um rebuliço, porque tudo que a gente fala lá, os RHs não praticam, na nossa experiência. Na minha visão, há uma dicotomia enorme entre o que eu preciso e do que eu quero, do que eu sou capaz de especificar. Eu não sei especificar competências técnicas, eu não sei especificar experiência, eu não sei especificar comportamento, eu não sei especificar ativos intangíveis, eu não sei especificar. Essa dificuldade de especificar faz com que a superficialidade do tema seja tratada com complexidade. Então, como eu não sei fazer isso, deixa eu botar um monte de teste, porque pelo menos parece que eu sou fera, eu sou bom no negócio. Eu sei o que eu faço. E o que eu vejo é um bando de teste, sejam provas, quaisquer que sejam eles, tá? Que não servem rigorosamente para nenhum objetivo específico. Ele não sabe, ele aplica um teste, seja ele qual for. O teste da gente, o DISC, ou tantos outros que existem. Mas nenhum deles eu saberia dizer qual que é o perfil ideal. E se eu souber, eu não tenho certeza se é ideal mesmo. Porque eu não sei especificar o ideal. Eu desconheço o que é o ideal. É uma dificuldade especificar, tanto competências técnicas quanto comportamentais. E na nossa visão, o processo de recrutamento e seleção, ele deveria acontecer de maneira totalmente técnica. De maneira que a escolha fosse feita pelos critérios técnicos. Uhum. O que a gente percebe hoje é que eu escolho, você gera uma shortlist, lá uma lista, dá essa lista para o tal do superior hierárquico que vai entrevistar esses fubangos, e ele pode ter 2 decisões. Ou ele não quer nenhum daqueles lá, o que já é uma contrariedade da própria especificação. Bom, se eu tenho 5 que tem a ver com aquela especificação, ele deveria escolher pelo menos 5, pelo menos um daqueles 5. Não cabe ele não escolher ninguém. Ou, quando ele escolhe um, ele não escolhe pelos critérios que estão ali. Há um outro critério subjetivo que ele não fala. Que é o viés. Que é o viés Que é que o a gente pessoal. vê. Esse viés pessoal é bonitinho, tem outros vieses, inclusive, que dão margem para assédios morais e para diversas outras de discrepâncias aí o modelo. Então, a gente entende que a contratação tem que ser feita
Como na série Star Trek. O capitão da nave recebe o seu primeiro oficial sem entrevistá-lo. Quem define quem é o primeiro oficial é a especificação e o match que uma plataforma como a de vocês faz. Quer dizer, a escolha do profissional deve depender de critérios absolutamente técnicos e que a gente não sabe utilizar. Para mim, o despreparo para especificar, tanto que nesse item dos RPG, ele fica muito tempo ensinando as pessoas a especificar competências. São 4 coisas que a gente tem que... Na verdade, são 5. 5 coisas que o cara não sabe. Como é que você especifica competência técnica? Ele não sabe. Ele fala, tem que ser formado em nível superior. Por quê? Por que você acha que tem que ser? Isso é mais um preconceito do que outra coisa. E veja, e tem um outro detalhe que vale a pena eu levantar a bola para a gente chutar aqui juntos. Enquanto eu não mapeio processos, eu não sei especificar competências. É sobre isso que eu ia... Não sabe, não dá. Esse papo de fazer mapeamento das competências sem mapear processos é um erro. É uma lacuna, é um erro crasso demais. E o profissional de RH é ruim nisso. Infelizmente, a maioria dos profissionais de RH não sabe nem do que eu estou falando. Eu falo, o processo não é comigo. Pois é. Sim. Vou pegar Vou pegar o seu gancho aí, falando como profissional de RH, né? Eu acho que você trouxe reflexões importantes, porque realmente antecede tudo isso para chegar nos testes, né? Eu já tive a oportunidade de implantar 5 RHs em companhias de segmentos diferentes, né? E geralmente a gente trabalha muito em cima de expectativa. As companhias começaram, são 24 anos, né, dentro desse cenário, onde o RH ele foi se desenvolvendo, foi ganhando espaço, ele foi departamento pessoal, aí ele está ganhando espaço no mercado. Em 2014, que eu comecei a trabalhar com esse modelo mais de business partner, que é modelo você ser parceiro do negócio, porque aí você entende do negócio para você trazer resultado através de pessoas, que mudou toda a estratégia quando a gente olha hoje para a realidade. Mas qual foi a dor lá na ponta, né? Que aí o RH ele sempre fica em evidência. Mas quando você chega nas companhias, a leitura que você faz é que nós temos executantes de tarefa, não ocupantes de cargo. E isso exige metodologias. Na última companhia que eu trabalhei, ela estava em crescimento exponencial e eu tinha que dobrar esse quadro. Equipe, porque eu cheguei, era uma startup de negócio e tecnologia. Então, eu trouxe, sim, uma ferramenta ali, né, uma tecnologia, né, através de uma HR Tech, né, e para me trazer ali um tempo para eu tirar esse burocrático da frente, porque minimamente as pessoas não sabiam me dizer quais eram os cargos. Então, essa tecnologia me permitiu eu fazer minimamente uma engenharia de cargo para que eu tivesse uma assertividade para dar match lá na ponta. Né? Então, tem isso também. E a minha percepção, Cília, é que é muito comum a gente fazer todo o processo de contratação adequado ao padrão construído, aí não dá certo. Não dá certo por quê? Não é porque o processo foi feito errado, é porque a especificação não foi feita da maneira adequada. E aí você vai me perguntar assim, mas como é que se faz a especificação de maneira adequada? Nós temos que consertar os líderes, porque nem os líderes sabem pedir o que eles querem. Aí que tá o ponto. É muito comum, nós estávamos conversando antes de entrar aqui, eu dou um perfil para um líder, ele recusa, aí o outro líder pede um perfil que é exatamente igual àquele que ele recusou. Parece mentira, mas é fato, acontece. E isso significa o quê? O despreparo do líder para pesquisar gente para trabalhar com ele. E mais, para dar treinamento também, é muito louco, porque ele fala assim, o treinamento virou moeda de troca. O cara ganha mal, mas pelo menos ele faz uns treinamentinhos na vida. Não é? Então, o cara ele não pode merecer treinamento, ele tem que... Se ele precisa de treinamento, é porque ele está performando mal. Então, quem precisa de treinamento, de capacitação, é porque não tem capacidade para performar. E é isso que a gente começa a dar treinamento para quem merece. Olha, esse cara é bom, precisamos dar, deixa ele fazer uns treinamentinhos fora aí. Que são disfunções que acontecem, não é na área de RH, é na liderança. E o pior
não sei se você corrobora comigo, mas o RH às vezes vira refém dessa liderança. Se não Eu tem uma ia pessoa de trazer. preparo como você, que vê o business, né, o negócio, Isso. você vê um monte de RH que é refém de todas essas mazelas Exatamente. das lideranças. É porque aí de novo, né, vem a expectativa e não vem a estratégia, né? Porque a expectativa é que o RH que vai desenvolver pessoas, né? Mas aí quando eu olho de cima para baixo, tem que entender também qual é a expectativa dessa companhia, né? E o que ela espera realmente o resultado lá na ponta, porque existe muito, né, o desejo, vamos cuidar das nossas pessoas, cuidar da nossa gente, né? Mas o comportamento lá do topo não vem. Não vem. E aí, o que as companhias esquecem, né? Quem faz gestão de pessoas, se a gente for olhar, qual é o pilar da liderança hoje, né? Pegando aí o seu gancho da questão da liderança, né? Ele tem que cuidar de processos, pessoas e resultado. Então, se ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que ser, no mínimo, ter capacidade para Saber de gente, para a né? execução. Não tem dúvida. E aí, de novo, vem as expectativas, né? Ninguém desenvolve ninguém com treinamento, um treinamento, né? Então, assim, a gente precisa escalar isso e o desenvolvimento, no mínimo que você precisa, são 6 meses, para que realmente você consiga desenvolver, né? Competências são aprendidas, habilidades são desenvolvidas, e aí a gente está falando do quê? De andragogia, educação de adulto. Então, assim, existe também uma expectativa do RH ter uma atuação e uma entrega imediata que não é real quando a gente fala de pessoas. Cada um, então, com a sua história, né, com a forma que se desenvolveu, vem ferido de outras companhias. Então, a gente não fala de sentimento dentro das companhias, e isso é importante também, a gente olhar para isso, né? E as pessoas perceberem, as companhias que quando a gente percebe isso que você acabou de trazer, dessa liderança que às vezes ela vai optar por um candidato por preferência ou porque se identificou com aquele candidato dentro do processo Eu seletivo, fui com a cara, né? fui com a cara do candidato. E é uma realidade, né? É uma realidade. Uma triste realidade. É uma triste realidade. Mas aí, será que, de novo, ele é um executor de tarefa ou ele realmente é um ocupante de cargo? Porque para você fazer a análise de um cargo, de um profissional de remuneração mesmo, existem métodos para você trabalhar a análise do que é necessário para aquele cargo e você escalar, né? Mas, ainda de novo, a gente traz para o RH uma responsabilidade onde a gente olha, existe um todo. Porque por mais que você tenha um profissional na ponta com a competência, ok, o que você precisa, mas antecede. Por isso que muitas vezes vem pela percepção. Não, eu preciso para ontem. Não, eu preciso fechar essa vaga. Não, eu preciso da entrega, né? Mas a gente não preparou. Aí você vê que vem cascateando. E quando você olha para várias realidades, né? As PMEs, assim como as grandes companhias também. A questão é caótica, eu vejo, é caótica. É bem difícil resolver esse problema no curto espaço de tempo sem uma revolução de aprendizado nas lideranças. Isso. Eu acho até que as lideranças, não sei se você constata isso nas suas reuniões comerciais, elas estão doentes. Elas estão doentes. Os líderes não precisam de treinamento, eles precisam de tratamento mesmo. Porque o que acontece? Esses caras foram alçados à liderança sem nunca terem liderado nada. E aí eles eram bons exemplos de execução, e aí foram alçados. Que o único modelo de reconhecimento para alguém é alçá-lo à liderança. Se é bom, então eu preciso te colocar como chefe. Aí ele vira chefe e nunca foi chefe antes. Aí o que ele faz? Ele trata os outros como ele gostaria de ser tratado. Ele trata os outros como réplica de si mesmo. Isso não é liderar. É por isso que tem tanto curso de liderança de alta performance. Porque os líderes não foram líderes. Eles foram bons executores dos seus trabalhos. E foram alçados à liderança e jogados lá. E não sabem fazer aquilo que hoje se espera que eles façam. E aí eu tenho que contratar gente. Quem que eu vou contratar? Um cara parecido comigo. Um cara parecidinho comigo. Se tiver uma réplica de mim mesmo... E como essa pessoa não sabe os critérios, não tem o processo... O que faz em top de teste? Se essa pessoa foi bem no teste, quer dizer que ela é boa. Mas o teste ele tem uma função sociobiológica que traz uma sensação de que eu estou sendo exigente. Sabe? É uma complexidade
burra. De uma certa forma, é o termo que eu acho aqui. Não serve, mas ele usa. Né? Ele não sabe especificar, ele só sabe usar o teste. Eu tenho um monte de gente que usa o nosso teste e nunca fez um curso do nosso teste. Não sabe usar o teste, não sabe para que serve. E ele aplica para todo mundo. Não, tem que fazer o teste, quero ver como é que você fez o teste. Porque talvez seja uma forma de você tirar aquela culpa, um disclaimer, né? Mas a pessoa, você contratou errada, mas eu fiz o teste, a pessoa fez aqui o teste, ela passou no teste, então a culpa não é minha. Você acha que é uma forma mais de... É uma forma de se eximir da responsabilidade. Ele passou, olha o teste dele. O teste, na minha opinião, quando eu penso ali no processo de recrutamento e seleção, ele é parte do processo. Então, ele vai te dar ali uma sustentação para uma análise, mas você tem que olhar o todo. Que hoje é a maior dor das companhias, né? Que você vai lá, então coloca uma tecnologia para fazer o processo seletivo, aí você começa a disparar só lá, agradecemos sua participação no processo seletivo, mas você não passou no processo seletivo, tal. Por quê? Porque existe ali as etapas dentro das plataformas, mas ainda depende do profissional de recursos humanos, né? Ou de profissional de gente, que eu falo que é profissional de gente, porque quando eu usava a plataforma, eu falava, mas tem 100 e poucos candidatos ainda na primeira etapa, mas por quê? Né? Então, esse profissional de gente, ele tem que perceber como parte do processo o teste. E se realmente ele vai fazer sentido para aquele cargo. Eu acho que você você levantou um ponto aqui que eu queria jogar a bola também. Bora lá. Quando a gente usa um teste, não só testes assessments, testes comportamentais, mas quaisquer testes de competência mesmo, faça a prova, vê se você sabe esse conceito, aquilo, conhecimento mesmo, ele passa a ser objetivo, certo? Se eu sei o que eu quero do teste, ele passa a ser objetivo. A entrevista, seja feita por qualquer pessoa, ela traz uma dose de subjetividade abissal. E aí, não é se eu sirvo ou não, é se eu fui gostado ou não por alguém. É muito difícil eliminar esse ranço pessoal de uma entrevista. Por isso que eu sou contra a entrevista hoje. Qualquer que seja ela. Eu acho que precisa haver a objetividade na avaliação. E essa objetividade na avaliação exige um nível de conhecimento do trampo, do processo, que a maioria dos processos seletivos não tem. Você vai falar assim, olha, esses aqui são os requisitos desse cargo. Aí eu perguntei assim, o senhor sabe o que esse cargo faz? Esses são os requisitos do cargo. Mas o que ele faz? Qual é o mapeamento do processo? Cadê as atividades? Cadê os deliverables? Cadê essas coisas? Eu não sei quais são os deliverables. Por isso que eu gosto da holacracia. A holacracia é uma alternativa de governança onde não tenho mais cargos. Eu tenho papéis. E o papel exige o quê? Qual o seu deliverable? O que você entrega? Se não tiver claro o que eu entrego, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei especificar nada. Agora, se está claro o que eu entrego para você, para ela, para todo mundo, entregável. Aí sim a gente começa a ter mais capacidade de entender a competência necessária para fazer aquele entregável. E o cara que é admitido fala assim, poxa, eu vim aqui para entregar isso aqui. Tá claro o que eu quero fazer. Está alinhado. Esse é um item que não está na especificação de cargos. O deliverable. Qual que é o deliverable? Função a função, papel a papel. E um termo legal que eu tenho visto é não usar mais a palavra candidato ou ocupante. É energizador. Uau! Eu sou energizador de um papel. Eu não sou mais ocupante de um cargo ou de uma função. Eu energizo alguma coisa. E isso me arrepia, porque isso muda. Se o pessoal de RH estiver nos ouvindo aqui, vai falar assim, o cara maconhou completamente depois dessa aí. Mas o RH precisa ser o agente de transformação. Precisa. É ele o cara que tem que ser o agente da transformação. Não é o presidente, infelizmente. O presidente não tem, infelizmente, essa visão do que as organizações vão ser no século que já estamos, né? Sim. Mas eu vou pegar o seu gancho. E porque qual é o passo para que o RH realmente seja essa pessoa ali na ponta, né? Precisa tirar muito esse burocrático e toda a responsabilidade para uma única área.
aí sim ele vai inclusive ter condições porque hoje o RH, se a gente olhar o histórico, ele vem como uma área muito processual. E agora que está sendo olhado, porque assim, gente, o RH, que na minha opinião é área de gente, cuida de gente. Gente é o maior patrimônio da companhia. Então, assim, e isso não é visto como importante. De novo, é Eu colocado. nem gosto do termo recursos humanos. Não é recurso. Ele é parte interessada. Então, ele A é pessoa, ele é parte. parte Ele interessada. traz resultado. Ele faz parte do Ele faz resultado. parte. Ele quer o resultado. Exatamente. É sobre Ele isso. merece parte do resultado. Então, Exatamente. eu gosto uma colega nossa que fala assim, os colaboradores não são recursos humanos. Não são recursos, eles são parte interessada, são stakeholders da organização. É sobre isso. Tratá-los como recursos é uma visão do século passado. Exatamente. E veja, nós todos aqui, eu sou do século passado. Somos. Você é do século passado, você também deve ser do século passado. Com certeza. Então, veja bem, para nós nos reinventarmos é difícil, porque o nosso modelo mental é do século passado. Sim. Uhum. Se você observar a geração que é desse século, eles já estão com o DNA mudado, né? Já estão. Eu tenho um exemplo sensacional que um cliente nosso estava fazendo um processo seletivo, contratando um desenvolvedor, e ele marcou um teste com uma mulher, uma desenvolvedora. Ele marcou o teste e ele entrou ao vivo com ela, com a tela compartilhada, para fazer o teste. E ele deu um teste para ela, que era um teste de desenvolvimento, falou assim, ó, resolve aí para mim. E ela, com a tela compartilhada, na frente dele, pegou aquilo ali, abriu o ChatGPT, colocou no ChatGPT, pegou a resposta e falou, tá aqui. E ele ficou louco, assim, como assim? E ele veio contar para mim, legal. indignado. Falei assim, você acredita que ela fez isso na minha frente? Eu falei assim, peraí, vamos por partes. Ela estava com a tela compartilhada na sua frente. Você parou para perceber que ela não viu nada de errado nisso? Seguinte, você deu um problema para ela. Qual que é uma forma mais fácil de resolver esse problema? Eu coloco no ChatGPT e eu tenho a resposta. Por que eu vou queimar neurônio resolvendo um negócio Não, que ele resolveu o que problema. assim, Resolveu o problema. Ela resolveu o problema. Ele falou, não tá errada. Ele falou, mas claro que ela tá errada. Eu falei assim, qual foi, o que você pediu para ela? Para resolver o problema ou para mostrar a lógica de resolução do problema? Então você fez a pergunta errada. Tá? Assim, me mostra o racional da resposta, como você chegaria aqui. É uma pergunta. Ele falou, não, resolve o problema. Ela resolveu o problema de uma forma muito mais rápida. Eu falei assim, ela tá certa? Desculpa, desconcordar de você. Ela só pensa diferente, né? Muito diferente da pensa gente. diferente. Exatamente. E aí, outro ponto que eu trago bastante sobre os testes, assim, eu sempre falo, você sabe, eu dou aula do curso de liderança, eu gosto muito, eu falo assim, gente, toda vez que você manda um teste objetivo hoje para uma pessoa responder em casa, seja técnico, seja o que for, provavelmente não é essa pessoa que está respondendo, tá? Provavelmente é o ChatGPT. E esses dias eu resolvi fazer um teste, porque falaram assim, mas nem todo teste, o teste comportamental do DISC não pode ser burlado. Eu falei, vamos fazer um teste? Aí eu peguei uma vaga, peguei o teste do DISC. Não sei se vocês já viram com o ChatGPT o 4, você consegue tirando foto, ele lê a foto. Então, basicamente, eu abri a primeira questão, daí estava lá, eu falei assim, é uma vaga, tal vaga em tal empresa. E ele responde. E aí eu dei o contexto, no tipo de empresa, tipo de vaga que eu estava me candidatando, e eu falei assim, responda agora o teste DISC de acordo, né, da melhor forma para eu ser aprovado nessa vaga. E eu não digito, eu vou tirando foto das perguntas e o ChatGPT me fala a melhor alternativa para eu marcar e ele me justifica ainda. Fala assim, nesse caso, é melhor você marcar isso, que para essa posição vai ser visto como um pró. Eu falei, olha, e aí o que aconteceu? Eu fiz esse teste, postei no LinkedIn, o videozinho, eu falei, gente, vocês viram isso daqui? Aí vieram duas pessoas, falaram assim, eu trabalho com isso e não funciona. Eu falei, mas você testou? Não testei. Eu falei, vamos fazer um teste? Eu convidei ela, vamos fazer um teste junto? Legal, vamos pegar uma vaga real sua, porque eu tenho curiosidade, eu quero descobrir realmente, vou ter né? E eu quero saber o que vai acontecer aqui. E a resposta dela foi assim, não quero testar porque eu não acredito. Eu falei, mas então é uma questão Aí de é um problema fé. de crença. Aí não então uma crença e não uma ciência. Então a gente está saindo da ciência para a crença. Então, assim, será que a gente está preparado para estar vivendo em 2024, na era que o ChatGPT é tão sim, será que a gente, quando eu falo assim, será que a gente ainda está olhando lá para tem uma disciplina, Fábio, na FGV, que é gestão de mudança. E essa disciplina, eu começo com um slide que diz assim, nós temos a mudança das coisas e a mudança da cabeça das pessoas. O que aconteceu primeiro? Os processos, as coisas mudaram ou as cabeças das pessoas? E as pessoas me respondem, não, as coisas estão mudando primeiro. Tanto você opera o Waze e o Waze está aí, não tem como. Não, o Waze é uma mudança de coisas, mas alguma cabeça pensou aquilo. Então, na verdade, quando você está atrasado
É a sua cabeça que está atrasada em relação a algumas cabeças, não é? E esse é o grande problema. Nós não estamos... Por isso que eu abri a Olho de Tigre há 24 anos atrás. A Olho de Tigre tem uma proposta de valor que é sincronizar as pessoas com mentalidade do século passado à exigência do século XXI. Que ela é triplicada a cada 10 anos, cara. Assim que eu aprendo a mexer no WhatsApp, a minha filha vem com uma facilidade nova que eu falo assim, não, deixa Ele eu me aprendeu acostumar. outro, você já veio com uma coisa nova. Entendeu? É isso. A gente tem uma dificuldade de nos adaptar às circunstâncias. Veja, hoje não há necessidade mais de ter uma casa própria, para chamar de própria. Isso fica difícil, quem está nos ouvindo, que é do século passado, fala, como não? Casa é uma coisa que a gente tem que ter. Eu tenho a minha, mas será que eu preciso mesmo gastar 1 milhão, sei lá qual é o valor da minha casa? própria. Será que eu o preciso sonho da mesmo? casa própria. Eu não preciso mesmo. Eu não preciso, mas é uma crença. O carro você também não precisa mais. Você pode locar, você pode alugar, você não precisa mais dizer que as coisas são suas. Mas e aí? Conviva com isso. É difícil, para mim é difícil não ter uma casa, não ter um carro. Mas eu vou ter que me adaptar a essa realidade, mais cedo ou mais tarde. Tem um prédio aqui perto que não tem cozinha. O apartamento não tem cozinha. E aí você vai falar assim, poxa, a parte que eu mais gosto do meu apartamento é a cozinha, porque eu gosto de comer, o meu tamanho. E aí você vai ver, não, porque o condomínio se responsabiliza por café da manhã, almoço e janta. E viva nesse mundo. É isso. Eu acho que você trouxe um ponto importante das crenças, né? Eu sou psicodramatista de data. Não sei se vocês conhecem o psicodrama. É um método de ação e atuação, né? Para que você consiga... A minha formação é socioeducacional, porque eu não tenho formação de psicóloga, né? E dentro do psicodrama a gente trata isso, que são as conservas culturais. Então, te ouvindo, e qual é a questão do psicodrama? É dar uma resposta nova a uma velha situação. Porque Jacob Levi Moreno, que é o pai do psicodrama, ele diz que você é o autor e ator da sua própria história. Então, se a gente for refletir sobre isso, né? E voltando aqui para a questão dos testes, é isso. A gente precisa de uma mudança de comportamento para a pessoa, inclusive, conseguir sair dessas conservas culturais. Senão, e aí não são só as pessoas, são as companhias. Porque as conservas culturais que faz a gente talvez ir, mas é porque eu preciso disso, mas é porque eu preciso do teste, né? Então, você falando dessa questão das crenças, me veio esse ponto que também pode ser um ponto de atenção e as aí, crenças, né? A gente viu nos nossos cursos que você fez conosco lá, 98,5% das cognições, né, das conexões sinápticas, elas aconteceram até os 7, 8 anos de idade. Então, o jeito de você interpretar o mundo é como ela foi consolidado aos 7, 8 anos de idade, quando 98,5% das conexões sinápticas foram consolidadas. Ou seja, se aos 7 anos de idade você estava no século passado, é aquele filtro de mundo que você usa. É aquele filtro de mundo que você usa. E os profissionais de RH, aí eu acho que eu preciso fazer essa crítica aqui. Que existem exceções, mas há muito mais exceções do que a regra. Infelizmente. São os profissionais que menos migram para as outras áreas. Eu dou aula, recebo profissionais de RH, eu estou falando de cultura organizacional, eu estou falando de business, de partner. Eles falam assim, não, eu sou de RH. É uma pena, não é? Eu dei risada porque é uma triste realidade. De nervoso. É muito Eu tô ruim. tentando sair desse cenário, né? Mas você já saiu. Mas é visível. Infelizmente. É muito triste isso acontecer. Porque cai no processual. Mas sabe quando você me ganhou aqui? Quando você falou que você vem de uma estrutura de partner, isso exige de você uma compreensão do business. Sim, do business. E o pessoal de recursos humanos não, em via de regra, não está entendendo o que está falando. Mas aí, de novo, eu caio nessa questão de como as companhias olham para isso.
na última ocupação, não a que eu estou atual, era uma startup de negócios e tecnologia, e aí o olhar já é diferente. Por exemplo, lá Tem que ser. o organograma é em rede. Se Olha você lá. está trazendo resultado, não importa de onde você está trabalhando, que você está trazendo resultado é o que importa para o negócio. O CEO e o COO, eles tinham esse olhar para a pessoa e percebiam que eles precisavam melhorar, né? Então eu fazia um trabalho com eles ali de coach, para eles então entender todo esse contexto, porque a gente diz, você pode trabalhar de onde você quer, mas de novo vem as quebras das conservas culturais, né? E aí, São polêmicas, são dramáticas, são... e aí eles entenderam a importância de uma profissional que entende de gente com especialização em gente, de ajudar eles a trazer resultado através de pessoas. Mas isso foi uma construção, foi uma quebra de uma conserva cultural, foi uma construção para eles entenderem a importância de para a gente chegar no resultado através de pessoas, né? Não, e é E difícil não achar uma são profissional todas como as você. É muito difícil, mulher. Você não tem noção do que eu estou te falando. Eu que quero que teu autoconhecimento, cartão 14 anos de imediatamente. terapia, Isso 14 aqui é anos de louco, velho. terapia. Não, a liderança, você subir os degraus hoje, a liderança tem que perceber que quanto mais degrau você sobe, mais solo você é. Então você tem que trabalhar autoconhecimento. A terapia tem que estar em dia para Não, sem realmente você dúvida. perceber o que acontece, né, no mundo, para que você, inclusive, faça parte disso, Não, né? É uma coisa que a gente já discutiu isso em outros episódios. E foi justamente sobre esse protagonismo do RH. Porque, vamos lá, eu sou Fábio, sou founder, eu tô pagando tanto incêndio aqui, eu tenho que pagar contra no final do mês, eu tenho que vender, eu tô com um investidor aqui no meu ouvido falando que eu tenho que entregar mais e eu olho para a pessoa de RH e falo, tá aqui, cuida da galera. Eu não, entendeu? Então eu tô com um monte de Uhum. coisa para pagar. Então entra naquela coisa do protagonismo do RH. Fala, viu, Protagonismo. vem cá, Fábio, deixa eu falar o seguinte, essas pessoas são importantes. Elas que vão Isso. trazer esse resultado que você está precisando. Sabe esse resultado que está sendo cobrado? É essa pessoa que vai trazer para você, essas pessoas que vão trazer para você. E para eu poder entregar isso daqui, a gente vai precisar disso, disso, disso e disso. Mas é raro, ou quase impossível raro. você ver isso. A pessoa que vai chamar, que Infelizmente. sabe, que vai matar no peito e falar, não, deixa comigo que isso aqui eu vou te ajudar. É muito Deixa assim, comigo. não, o que você precisa? Ah, preciso de mais vendedor, então eu vou contratar mais vendedor. Entro lá naquela plataforma horrível, abro um monte de cargo de vendedor, contrato, jogo aqui. Você não está ajudando, você está piorando É isso. a coisa. Então, bem que o Paulo falou, é raro isso. Né? É raro essa raro. pessoa que fala assim, eu entendo negócios e eu sei como que eu posso ajudar. Mas, Falta isso. mas é um concerto difícil de fazer. A missão é muito grande. Ah, A sim. missão é muito grande, porque as organizações estão lacunares nesse sentido há muito tempo. E para a gente corrigir isso aí, nós temos que ter um processo educacional, Sim. eu diria até cultural, né? Porque é muito ostracismo para corrigir em tão pouco tempo, né? A gente É. tem uma lacuna de cuidar de gente nas organizações, até pelo conceito. Ele eram recursos até pouco tempo, até Exatamente. hoje, né? Agora, você vai em determinadas empresas, eu vou às vezes numa empresa de manhã e eu estou no século XXI. Aí eu vou numa empresa à tarde e eu estou no século passado. Eu chego na empresa e o cara fala assim, não põe a mão no bolso. Por quê? Porque aqui o dono não quer que eu ponha a mão no bolso. Tem isso. E eu ri de nervoso. E tô rindo de nervoso de novo. Porque a minha recolocação ela é recente, tem 2 semanas, né? E eu fiquei no mercado 3 meses aí, né? E eu fiquei em processos seletivos, em plataformas, em 26 processos seletivos sem retorno. Eu passei por etapas, né, de vídeo, e vídeo de apresentação, e até hoje eu estou esperando. Então, assim, eu já me recoloquei e tem processos seletivos que Acontecendo. eu dou oi, assim, para o selecionador. Oi, estou aqui, né? Não, ainda estamos no processo seletivo, 3 meses. Então, assim, Super bom. se esse cargo Não, era ótima importante, cultura, e bom. eu estou me candidatando a um cargo que vai cuidar das pessoas. Então, assim, se ele está em 3 meses de processo seletivo sem retorno, uau! Aí Mas, eu Cília, me questiono, será que eu quero entrar nessa companhia onde a gente também perde é isso que eu ia candidatos? te perguntar. Esse é o Me ponto. deixa eu te fazer essa pergunta Porque aqui. eu falei, não me quero responda mais. com transparência. Respondo. Não chega a hora que você está numa entrevista com um cara e fala assim, que eu quero que ele não me escolha. Tem. Não tem? Porque o Infelizmente cara é muito existe. ruim, né?
Não, porque aí você já percebe Sim. que tipo de Não vai rolar. cultura você está Uhum. inserido. E eu, por exemplo, eu preciso ver resultado do meu trabalho. E aí não bate com os meus valores. E aí realmente é difícil você trazer resultado se você não está concordando com aquilo. Claro, claro. Né? E tem muito disso nos processos seletivos, onde você perde bons candidatos porque quem está à frente não está preparado para fazer toda essa análise, E a empresa infelizmente, gasta uma né? fortuna em employer branding e Então, coloca propaganda e isso, daí chega no processo seletivo, 25 fases, 6 meses demora o processo seletivo, é. você perdeu tudo. Né? Perdeu todo E, mundo, perdeu todo e mundo eu que é tô bom. falando de grandes companhias estruturadas, mas é uma triste É realidade. uma Por triste isso que eu realidade. É uma dei triste. risada aqui de Você, nervoso, você que sendo está nos profissional da assistindo área. aí, o cidadão que está nos assistindo lá, ele pode pensar, como é que eu conserto isso aqui, que eu estou assistindo isso? É difícil a gente responder essa pergunta. O problema é o nível de informação que você precisa ter para corrigir tudo isso que a gente está falando é maior do que qualquer coisa que você já estudou na sua vida. Se você fizer um curso de pós-graduação em RH, provavelmente você não vai estar preparado para corrigir isso que nós estamos falando. Mas você tem que estar disposto a. É isso mesmo. Eu brinco. Embora eu trabalhe em RH há 24 anos, me especializei, tem pós, tem MBA. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão de dados. Olha aí, ó, Porque eu essa, comecei a Isso entender mostra a diferença. a o importância. generalismo. Esse é o ponto Exatamente. que você matou. Pergunta se eu gosto de número. Não. Mas precisa. Mas eu entendi a importância porque você precisa trabalhar com indicadores para você trazer Não, resultado. não é o que você gosta, é o que você precisa Exatamente. saber. Se você entende, de novo, e outra coisa, né? A gente Poxa, eu me ocupa, apaixonei por você, mulher. É difícil uma pessoa dessa, você viu? ocupa um cargo na companhia, né? Mas a carreira é sua, você é o protagonista da sua carreira. Então você pode olhar para isso, inclusive trazer como benefício para a sua carreira. Sem Então esse é o dúvida. ponto, é a mudança de mindset mesmo. Eu acho É que isso. essa palavra, o generalismo, ele é chave para o nosso processo. Quanto mais você se especializa em RH, menos agregador de valor você É fica isso. para o business. Você precisa começar a estudar coisas que sejam laterais, né? Os pensamentos laterais a essa conceito. Eu acho que isso você matou a pau. É isso. É isso. Saber, começar a estudar outras coisas. Eu fiz Isso. administração, fui fazer economia, eu fiz medicina. Arrasou. Então, isso traz para você uma compreensão da vida que é difícil você comunicar. Isso. Eu li difícil comunicar. eu li um livro sobre generalismo, justamente do superpoder dos generalistas, que ele traz inclusive essa questão de atletas, né? Atletas de alta performance que eles praticaram vários outros esportes, assim, eles foram muito bons em vários outros esportes até eles migrarem só para um e ficar naquilo ali, e aí eles se tornaram um dos melhores do seu segmento. Então, essa multidisciplina do próprio esporte, esse generalismo ajuda na performance. Imagine no trabalho, no dia a dia que você tem. Quanto mais eu convivo com o especialista, mais eu me decepciono. Porque o especialista, ele não consegue conversar sobre todos os problemas que uma organização tem. Ele não consegue. Ele fala assim, não, mas isso não é comigo. Não, peraí, isso é com você, cara. Isso é com você sim. É o problema da bolha, né? Ele fica numa bolha Vai e ele pra não bolha. se relaciona com as diversas vertentes do conhecimento. Porque eu estou agora estudando bastante teoria das redes. A teoria das redes nos ensina coisas muito interessantes, cara. O quanto eu converso com você, mas você não conversa comigo. É muito comum eu dizer que converso com você e quando eu pergunto sobre você, você fala que não conversa comigo. É. Isso é uma rede. É isso. No psicodrama chama socionomia, a gente estuda a socionomia. Então, é como as pessoas se escolhem positivamente e negativamente. Quando eu vou para dentro das companhias, a primeira coisa que eu faço é o átomo social das áreas. Pega uma folha, se localiza nessa folha. Onde você está? Quem são as áreas que estão próximas? Quem estão as distantes? Que é aí que a gente começa a perceber todas as dores Quase dentro como se da fosse uma companhia. constelação, né? Quando você se Exatamente, constelando. porque a socionomia ela explica isso, né? O quanto você escolhe positivamente e negativamente o outro, né? E aí é onde você vai percebendo as dores dentro da companhia, né? Que aí o RH tem que resolver. Se você que está assistindo achar que isso aqui migrou para outro assunto que não aquilo que era previsto, você errou, porque é exatamente esse o objetivo. É, Ter uma multifacetada visão das mesmas circunstâncias por olhares diferentes.
Você consegue entender muito mais sobre Muito o que mais. você está... Contexto. O contexto, exatamente. E aquilo que falta muito. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estou na minha segunda startup já tive outros negócios, mas quando eu montei a primeira, que era uma EdTech, a maioria da inspiração que a gente teve, assim, quando a gente foi criar um monte de coisa, não tinha nada a ver com educação. Então a gente estava olhando, olha que interessante, né? A gente estava abrindo uma escola com tecnologia e o nosso benchmark era a Smart Fit, por exemplo, que era uma academia. A gente estava olhando para coisas como Spotify, como Netflix. Então a gente estava olhando lá fora no mercado algumas coisas que eu poderia usar aquela inspiração dentro da startup que a gente estava montando de educação, não tinha nada a ver com isso. Quando a gente montou a Revolut, a gente foi buscar inspiração onde? Em aplicativos de relacionamento, por exemplo, como o Tinder. A gente foi estudar vários outros aplicativos do Tinder, como que era a mecânica do matchmaking, como que eu tô falando que essa pessoa é certa para essa. Então a gente estudou essa mecânica. Olha que interessante. E como que a gente aplica isso daqui dentro da relação de trabalho, porque é uma coisa muito parecida, não é? Por exemplo, eu convivo muito mais com o Eugênio, meu sócio hoje, que eu convivo com a minha mulher. E a gente mora junto, mas eu passo mais horas com ele, acordado, né? Porque a gente tá dormindo, do que... Então, assim, é um relacionamento no final do dia. Isso. É verdade. Então, a gente se inspirou muito nisso. Então, pode olhar, a gente contrata muito pela Hard Skill lá, ele tem todas... E no final do dia, é muito mais coisa envolvida. Então, como que eu olho lá para o aplicativo de relacionamento e eu empresto alguns conceitos para aplicar aqui? Então, o generalismo é isso. Se eu estou olhando para outras áreas, eu consigo pegar muito insight que vai me ajudar naquela minha área especialista. Sabe que o ZRPG tem o 9º capítulo dele, fala sobre arquitetura estratégica. E eu me decepcionei muito fazendo, porque eu consultoria há muitos anos, há 34 anos eu trabalho com consultoria, então, poxa, isso para mim foi sempre uma coisa natural fazer. E eu não fui capaz de perceber nada. Eu tinha acabado de fazer um projeto de planejamento estratégico numa organização e não previ nada do que a pandemia trouxe. Falhei em 100% das possibilidades, dos cenários. Ali eu joguei tudo fora, o que eu sabia de estratégia, e comecei a pesquisar templates de estratégia que focavam na inovação. Que legal. Ok? Então a gente mudou, não fazemos mais projetos de planejamento estratégico. Chamamos de arquitetura estratégica com foco em inovação. E eu conheci o Paulinho Carvalho, um especialista em inovação, que desenvolvemos um template, que é uma mandala. É uma mandala, a gente não faz mais o SWOT. Toda uma mandala que inspira inovação. Uau. Ou seja, a arquitetura estratégica tem que ver cenários futuros e não cenários futuros emergentes que tem que pesquisar tecnologias que não as suas. Então, o cara que faz arquitetura estratégica hoje não é mais um especialista naquele negócio. Não pode mais ser. Ele tem que ser um generalista. Ele tem que conhecer mais de Netflix do que daquele negócio que eu estou fazendo, ou das outras circunstâncias, né? Eu tenho que pesquisar outros inputs, né? Nós escolhemos, né? Criamos uma mandala só para inspirar a inovação no processo de arquitetura estratégica. Isso mudou minha vida. Uau. Mudou completamente. É o requisito 9 lá Então, quando a gente vai explorar uma organização para saber em que nível ela está dos RPG, ela nos mostra o planejamento estratégico dela, ela zera na nossa pontuação. Porque está olhando do jeito antigo. Ainda usando o Balance Scorecard, essas ferramentas que foram úteis nos seus momentos, mas não são mais hoje. Temos que reinventar uma série de coisas. Né? E agora eu quero jogar uma bomba no colo de vocês, tá? Porque assim, a gente trouxe muita parte teórica aqui, a gente... Né, sensacional, nunca vi uma discussão de tão alto nível aqui nessa parte teórica, mas agora eu quero jogar uma bomba na parte prática. Legal, então a gente está numa era que... A gente está numa era que se eu mando um teste para a pessoa, quem vai responder provavelmente não é ela, vai ser o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial. A gente está numa era que as pessoas estão hipertreinadas para entrevistas, por exemplo. Inclusive, não sei se vocês já viram aquele vídeo que tem uma pessoa fazendo uma entrevista online e ela está usando um aplicativo que o aplicativo ouve a pergunta do recrutador, ele já dá a resposta ali e ela lê a resposta para a pessoa. Não sei se vocês já viram esse vídeo no tempo real. Também não vi. Já tem gente fazendo entrevista com deepfake, ou seja, não é a pessoa que está sendo entrevistada, é outra pessoa. Então, a gente tá, então assim, nessa era em que os testes não são mais confiáveis, que você não pode nem confiar na pessoa que você está entrevistando ali no computador, como que a gente faz? Como que a gente avalia? Como que a gente contrata? Eu tenho também nos RPG a gente tem uma máxima que é o seguinte:
esqueça a ideia de contratar alguém perfeito. Ele não existe. Por mais que você tenha todos os mecanismos objetivos para contratar uma pessoa aderente àquilo, não acontecerá. Você vai contratar uma pessoa imperfeita e você precisa assumir o papel de desenvolvimentista daquele profissional. Ele vai ficar bom com o tempo. Ele não vai ficar bom. Então, para de testar se ele serve. Testa a honestidade. Teste a prontidão. Teste a pele do lobo. E se ele manifestar fragilidades, nós somos frágeis mesmo. Deixa ele entrar. E é por isso que a palavra integração, para mim, ela é muito diferente do que se faz. Integração não é aqueles 2 diazinhos de sensibilização. Integração pode levar 1 ano. Porque é a integração que consiste no processo de aferição desse cara. Eu vou contratar o melhor possível, mas não será o perfeito. Não existe isso. Essa expectativa foi difícil tirar, porque eu mesmo defendia que nós tínhamos que contratar o perfeito. Foi demitindo, contratando, demitindo, contratando, demitindo, contratando nos meus anos de vida. Eu percebi que não dá. Eu tenho que contratar uma pessoa imperfeita e conviver com essa imperfeição, ok? E consertando a partir de processos de capacitação e desenvolvimento. São 2 coisas distintas. Capacitação é dar capacidade a quem não a tem. E desenvolvimento é melhorar aquela capacidade para fazer funções de maior responsabilidade ou de maior entrega. Eu não quero mais acertar. Eu quero pegar o mais potencialmente apto a ser desenvolvido. E isso muda completamente a perspectiva. Porque eu não quero mais saber se você sabe ou se você não sabe. Eu quero saber se você tem potencial ou não tem potencial. E se você está disponível... Disposto exatamente, a viver um processo. Gente, exatamente. isso só esse corte aqui, tá, gente? Isso aqui já dá um Porque, sabe, Fábio, podcast só disso. o que eu acho é que é o seguinte, as pessoas não estão dispostas a evoluir. Esse é o ponto. Se eu faria uma pergunta sempre. Eu sempre faço essa pergunta quando eu entrevisto pessoas, né? Eu peço para ele colocar no currículo, ou me dá o currículo dele. Ele me dá, tem 3, 4, 5 folhas. Se o currículo dele tem 5 folhas, eu dou 10 folhas para ele. E falo assim, agora escreve aqui o que você não sabe. E ele escreve uma pagininha. E eu falo para ele assim, não, você sempre não sabe mais do que você sabe. Sempre. O correto seria você escrever, se tem 10 páginas no seu currículo, tem que ter 11, o do não currículo. Porque isso mostra que você tem consciência da sua ignorância, do quanto você não é pronto. Agora a pergunta que eu quero lhe fazer, se eu tiver um processo que lhe capacita a você aprender o que não sabe, você está disposto a viver ele? A resposta, eu quero ver essa disposição. Eu quero ver o olho desse cara brilhar e falar assim, é isso aí que eu quero aprender aqui. Porque eu não sei tudo, eu posso saber muito, mas aqui eu não vou conseguir, eu não tenho mais essa perspectiva. Eu quero só saber se você está disposto a desenvolver-se comigo. Não, isso é espetacular. Quando você fez a pergunta, aí eu no papel de RH, né? Que não é RH, é gente, né? Gente. Eu fiquei pensando como eu vou convencer o processo como um todo que realmente isso não é mais o melhor caminho para. Então, eu fiquei me questionando. Eu ainda não sei a resposta. Eu ainda não sei a resposta justamente por conta dessa quebra das conservas culturais. Porque acaba chegando a responsabilidade para o RH, mas a gente tem que escalar muita coisa para conseguir ter essa mudança de mindset para que a gente realmente traga essa reflexão de que não é o melhor caminho. Só um ponto, você viu que ela acabou de passar no seu processo seletivo, né? Porque ela falou que ela não sabe, mas ela quer aprender, olha só. Exatamente. Eu quero achar a resposta. Porque quero achar a resposta. Se você perguntar assim, qual é o cara que eu quero para assumir a minha função quando eu sucumbir? Eu não sei preparar, eu não sei como é que eu quero. Agora, eu sei o que esse cara precisa viver para chegar onde eu cheguei, na cognição que eu adquiri. E isso é um processo. Eu fico louco, fico até... Quando o cara fala assim, vem aqui fazer um curso para ser treinador de um treinamento comportamental. Estudei 20 anos para ser treinador de um treinamento comportamental e o cara no final de semana vai preparar uma pessoa para ser treinador. Então, isso é um absurdo, é uma mentira. E as pessoas vão. Por que elas vão? Porque elas querem esse imediatismo. E esse imediatismo não vai acontecer. Ele vai fazer o treinamento, ele vai sucumbir, ele vai falhar e vai entender que o processo não dá para ser iatado. Não tem como a gente pular
esse processo evolucionista, né? A Sim. empresa tem que entender que ela é uma escola. É isso. A empresa tem Isso. que entender que ela é uma escola. E acho que isso resume uma questão assim, puxa, na dúvida, você testa, né? Testa a pessoa. Legal, testa. Porque eu acho que aquela nossa cabeça do século passado ainda assim, vou contratar a Cília que vai trabalhar os próximos 10 anos da sua vida na minha empresa. Não vai, né? Não vai ficar 10 anos aqui. Então por que eu tenho que ter tanta certeza? Eu gosto de... Ai, me colocando no papel só para trazer uma Por favor. contribuição, que ele não vai, né? Eu fui fazer uma entrevista com um diretor na companhia e aí ele me fez essa pergunta: o que você pretende para os seus últimos 5 anos? Eu falei, depois do resultado dos meus exames, que eu cheguei aos meus 46, é acumular músculo e envelhecer bem. Eu fui reprovada. Rimos muito, fui reprovada. É isso. triste, né? Ser É reprovada triste. por uma Porque- circunstância totalmente... Porque aderente a ao- expectativa dele é que eu ficasse na empresa por 5, 10 Uhum. anos, tentando realmente fazer com que uma única área traga a solução mágica para dentro da companhia. Exato. Sabe, Cília, eu fico sempre pensando qual é a pergunta que desconcertaria um entrevistado, né? Uhum. Porque ele está ali preparado para me enganar o quanto for necessário para que ele seja o escolhido, né? Uhum. E uma pergunta que sempre me vem à mente é o seguinte: eu gostaria de fazer assim, você tem noção de que tudo que você está falando aqui pode estar servindo para mim para interpretações errôneas? Será que tudo que você está falando para mim, quando eu te colocar na pele do lobo mesmo, e você não conseguir fazer, vai ficar bem chato, não vai? Então, como é que você se sente se de repente eu descobrir que tudo que você falou foi uma mentira muito grande? E aí eu quero ver como é que a cara dele fica. Porque é muito comum essas pessoas dizerem, mas é verdade mesmo. Eu realmente não sei se eu vou ser capaz de fazer tudo que eu falei que vou fazer. Olha, Eu prefiro uma pessoa que diga as suas limitações e a sua disposição para evoluir do que as suas arrogantes competências, entendeu? Uhum. Acho que isso Olha é só. um caminho plausível. eu tenho um exemplo que eu guardei por 6 episódios esse exemplo e deixei para assim, eu preciso falar esse exemplo no 7º episódio, que era o episódio dos testes, que, de novo, né, quando a gente estava criando o Revolut, a gente estava buscando muito benchmark nos aplicativos de relacionamento. E aí, do nada, eu lembrei da minha história, tá? Porque, assim, eu nunca confessei isso em público, assim, para tanta gente, vou confessar agora. Eu já perdi a vergonha agora, depois dos 40 você não tem mais... depois dos 40 você não tem Depois de tanta... 50, então... Não, depois não tem tanta estraga vergonha depois. mais. Mas, vamos lá, eu nem vou lembrar que ano que foi isso, mas há muitos anos atrás existia um site chamado eHarmony. Vocês lembram do eHarmony? Não lembro. Vocês nem Não, lembram disso? não Então, tá. conheço. Enfim, o eHarmony era um site de relacionamento. Então, basicamente, você queria conhecer o seu par perfeito, sua futura, né, esposo, cônjuge, enfim. Você entrava no eHarmony. Era um serviço pago, caríssimo, muito caro. Tinha muita propaganda na TV na época, assim. E um dia eu tava assim, puxa, onde é que eu vou conhecer uma pessoa que, né, dê certo Show. comigo? Eu tava há muito tempo solteiro. Falei, puxa, onde que eu vou encontrar essa pessoa que gosta das mesmas coisas que eu gosto, que dá match, enfim. E apareceu uma propaganda assim, Harmony. E daí eu falei, ó, legal. Daí com a promessa, assim, a gente vai fazer o match de você com a pessoa perfeita. Então eu entrei no eHarmony, aí eles te dão um monte de teste. Eu lembro assim, você ficava horas fazendo um monte de teste. No final eles falam, tá aqui, essas são as melhores pessoas para você. E aí você entra em contato com a pessoa e a gente saiu. E eu saí com algumas pessoas e ninguém foi legal, sabe? Eu saí, tipo, Não deu match. chegava com a pessoa, não tem nada a ver comigo, a outra nada a ver comigo, a outra, assim, chegou uma hora e falei, tô pagando isso aqui, eu preciso fazer dar certo. Então, chega na terceira pessoa, já gastei muito dinheiro, vai você mesmo, vamos lá, vamos namorar aí, porque ó, eu já gastei R$500 aqui, vamos recuperar esse dinheiro. E aí, comecei a namorar a pessoa, óbvio, não tinha nada a ver comigo, daí foi enfim, relacionamento traumático, a gente terminou depois de forma traumática. E, enfim, o que o eHarmony prometia? Você vai fazer um monte de teste aqui, a outra pessoa vai fazer um monte de teste, eu vou ligar vocês dois e vou falar que você é a pessoa pro resto da sua vida, certo? Funcionou? Não, claro que não funcionava. Aí veio o Tinder. O que o Tinder fala? Vamos fazer o seguinte, Fábio, você coloca aqui tua idade, onde você mora, 3 informações suas aqui já me basta, coloca a sua foto, me diz o que você procura. Você quer um homem ou você quer uma mulher? Mais ou menos a idade e onde que ela mora. E é isso aqui e eu vou te entregar essa pessoa. Quer dizer, não tem filtro nenhum. Testa. Certo? Testa. Aí você vai, Tá, e você vai sair com a pessoa. E vai ser ruim, provavelmente. Mas você vai sair com uma, com duas, com três, em alguma hora você vai acertar.
Então, assim, o que que o Tinder fez que o eHarmony... Por que que o Tinder deu certo e o eHarmony não deu certo? Porque o eHarmony, ele fala assim, você vai demorar no processo e eu vou te entregar alguém perfeito e você vai se decepcionar completamente. Fala, nossa, não Fantástico, tem nada a ver fantástico. comigo. O que que o Legal. Tinder fala? Ele não te promete nada, certo? Vem aqui. Você quer uma mulher de tantos anos na sua região? Tá aqui. Essa mulher aqui. Sai com Tem que ser ela, perto. sai com ela e conversa. E lá, daí você sai jantar, você tomar um café. Poxa, não foi legal. Beleza, vai pra próxima. Bem. Foi legal, vamos continuar. Você continua fazendo mais testes, né? Você fica uma testagem, semana, é um testagem. mês, 2 meses. Então, assim, eu conheci, né, minha namorada no Tinder. Né? No Tinder não, foi um outro aplicativo, que é o Inner Circle, que era mesma mecânica. Mas foi assim, você fala, legal, saiu, foi super legal, a gente tá aí 2 anos juntos, felizes. Mas, de novo, a gente tinha um monte de barreira. E quando a gente olha para o processo seletivo, a ideia da Revolut foi isso, gente. Não adianta ficar entupindo de coisa com a promessa que no final vai ser o candidato. Não. Você quer... Vamos simplificar? Você quer isso daqui? Eu te Simplifica. entrego isso aqui. Testa. Conversa. Pega alguém Entrevista. que queira Coloca aprender a pessoa e para vamos aprender. E Mas vai. a habilidade que nós de RH devemos ter a partir de então é ser capaz de desenvolver essa pessoa. Esse é o ponto. É ser uma escola, quase uma escola. Mais do que uma empresa. Ser uma Exato. empresa capaz de preparar pessoas a executar aquilo que elas precisam. E parar de querer achar alguém perfeito, porque esse cara não existe. Sim. Esse cara Não não existe. É a coisa do par perfeito. Não É. existe o par perfeito. Existem os potenciais. Os perfeitos. potenciais. E os que estão dispostos a fazer sessões Uhum. para conviver. É assim o casamento, não É é? isso. Exato, assim, é isso. exato. que é. Então, É as sobre coisas estão isso. muito ligadas. Muito Tanto ligado. que vocês viram que o símbolo da Revolut é um cupido, né? Sim, Então, eu achei depois espetacular. é um cupido. Achei Então, espetacular. com essa pegada. Como eu falei pra vocês, passa voando o tempo. Então, a gente já tá com o tempo estourado Meu aqui. Deus Passa do muito céu, rápido. que coisa louca, não? Uau! Passa muito rápido. E a gente vai pra fase final da nossa conversa, que é uma pergunta que a gente sempre faz e todo mundo adora, que é: quais são, na opinião de vocês, os maiores mitos do RH? Eu acho que eu já disse aqui, é querer achar o cara certo para a função certa. Nós temos que achar a pessoa certa para se desenvolver na função certa. Esse cara não está pronto, não vai estar. E talvez mesmo depois de você preparando, ele ainda estará 80%, 90%. Não vamos achar o cara perfeito. Esse cara não existe. É, porque RH não é pastelaria, né? Às vezes quer um candidato de carne, um candidato de queijo, né? Essa imediatividade, né? Que o RH vai ter o candidato ali para te entregar, também não tem condições. Não é Não possível. rola, não vai. Não rola. Legal. E uma última pergunta. Que conselho vocês dariam para quem está hoje sentado na cadeira de pessoas de uma pequena ou média empresa, assistindo agora esse programa e falando assim, tá, por onde que eu começo? Posso? Pode, claro. Pelo autoconhecimento. Né? Esse é o ponto. Porque aí você vai conseguir, né, perceber o que é seu, o que é do outro e o que é da companhia. Porque o que é seu é possível você desenvolver, olhar diferente e trazer um resultado diferente. Né? O que é do outro vai ser muito difícil, talvez, você mudar. E o que é da companhia, você pode trabalhar a estratégia. Então, é realmente você estar disposto a fazer diferente, a olhar diferente. Eu falo, eu fiquei fora do RH por 1 ano e 7 meses, fui ser gerente comercial em loja de shopping, porque eu queria aprender a potencializar time de venda. Trabalhava de domingo a domingo, Natal a Natal, porque eu queria aprender a trabalhar com metas. Então, você tem que estar muito disposto a. E depois eu voltei, porque eu sou apaixonada, eu gosto de trabalhar com gente. E outra coisa, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de gente. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, se você se colocar nesse papel, né, que por mais que você adquiriu diversas competências, não tem a resposta certa. E às vezes você tem que estar disposto a olhar e fazer diferente. Acho que fica aí o meu recadinho. Maravilha, maravilha. Muito bom. Eu sempre defendo, né? A Olho de Tigre foi concebida para ser uma empresa que estimula o protagonismo, a autonomia e o empreendedorismo. Se você que está nos assistindo não gostar de ser protagonista, gostar de ser coadjuvante, vai ter dificuldade. Não gostar de ser autônomo, vai ter dificuldade. E não entender que teu papel é ser empreendedor, esteja numa empresa sua ou na de outro, você não vai conseguir desenvolver o generalismo que nós estamos defendendo aqui o tempo inteiro, sem nunca ter nos visto. Estamos nos conhecendo hoje. Esse generalismo é mágico. Você precisa estudar o que você nunca estudou na vida. Mesmo que você não goste. Aliás, principalmente se você não gosta. Exatamente. Que é ali que você vai dar o salto quântico
na tua performance e vai transformar a área de a área de RH numa área de gestão de gente, É isso. que é o que a gente precisa. E aproveitando, fazer o merchan aqui, gente, conheçam o Olho de Tigre. olhodetigre.com.br.com, né? olhodetigre.com e o gausconsult.com.br também. Gente, já fiz os cursos do Favani, já mandei todo mundo e recomendo. Aliás, quem não fez ainda, por favor. se você quiser fazer agora, não sei se dá tempo, mas de dia 29 de junho a 1 de julho, temos a próxima turma. Quem quiser participar, será um privilégio. Pode vir. Legal. Gente, muitíssimo obrigado. A gente fala assim, o tempo passa muito rápido aqui, é corrido. E quero agradecer imensamente hoje a super aula. Eu aprendi muito aqui com a aula de vocês aqui, foi sensacional. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que têm assistido a todos os episódios. Espero que já estão seguindo os canais, já clicaram ali, segue o canal, arrasta pra cima, dá o follow. E não esqueçam, todo mundo que assiste o nosso Revocast tem um cupom chamado Revocast com 10% de desconto na contratação da plataforma da Revolut. Então facilita também seu recrutamento aí, usa, né, vamos lá, como eu falei do eHarmony, o Tinder, facilita aí, conhece as pessoas de uma forma mais fácil, sem espantar os bons candidatos do processo. Ou como que é a palavra, não é candidato, mas agora esqueci. Os energizadores. Energizadores do processo. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu Foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração de você. Foi Obrigado pela bom. oportunidade. E fica um convite para vir novamente. Será um privilégio. Obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigado a todos.